Os hábitos alimentares são fatores determinantes de saúde. Evidências científicas revelam que frutas, legumes e verduras são alimentos indispensáveis para manter uma boa qualidade de vida, pois estes contêm nutrientes que ajudam o organismo a combater várias doenças. E é por essa razão que na edição de hoje do programa Saúde e Vida vamos falar da importância do consumo de frutas, legumes e verduras. Saudações, está no ar o programa Saúde e Vida. Frutas, legumes e verduras são considerados alimentos funcionais. Mas o que são alimentos funcionais? A doutora Sofia Pedrosa é nutricionista e está aqui hoje, vai nos explicar o que são alimentos funcionais. Doutora Sofia, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Muito obrigada, Mércia. É um prazer estar aqui na tua companhia e é um prazer estar na companhia dos telespectadores. Hoje vamos realmente falar sobre alimentação saudável. É isso mesmo, hoje vamos falar sobre a alimentação saudável e a nossa produção preparou um vídeo sobre a importância do consumo de frutas, legumes e verduras e, doutora Sofia, vamos acompanhar o vídeo já a seguir. Certo, vamos a isso. Vamos a isso. Moçambique é um país de clima tropical com uma grande variedade de frutas, legumes e verduras durante todo o ano. As folhas de abóbora, mandioqueira, batata doce, cacana, couve, tseque estão na lista das verduras mais consumidas pela população. As folhas verde escuro são boas fontes de fibra e ajudam a controlar a quantidade de açúcar no sangue, prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares. As frutas são consumidas de acordo com a época, mas a banana, a papaya, a laranja, tangerina, pera-abacate, manga são as sobremesas mais comuns no menu dos moçambicanos. Estes alimentos são ricos em vitaminas, nutriente indispensável no dia a dia. Na lista dos legumes não pode faltar a cebola, tempero mais popular do mundo e já era usado no período pré-histórico. O alho, a cenoura, o tomate, batata reno, ervilha, berinjela, pimento são alimentos sempre presentes na culinária moçambicana. Estão disponíveis durante todo o ano. São ricos em vitaminas, fósforo, cálcio e contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico. Uma dieta balanceada, com a inclusão de frutas, verduras e legumes, ajuda a manter e equilibrar a sua saúde em todas as fases da sua vida. Vimos o vídeo sobre a importância do consumo de frutas, legumes e verduras. Realmente, estes alimentos garantem o bom funcionamento do nosso organismo e são considerados alimentos funcionais. Já agora, doutora, esta pergunta ficou no ar. O que são mesmo alimentos funcionais? Certo, alimentos funcionais são alimentos que contêm uma substância ou um ingrediente que, além das suas funções nutricionais básicas, trazem um benefício à saúde e esse benefício manifesta-se a nível de prevenção de doenças principalmente. São substâncias encontradas em vários alimentos, entre elas, por exemplo, o ômega 3, que é presente nos peixes gordos, as fibras solúveis que são presentes nos cereais, como por exemplo a aveia, e os polifenóis que existem nas frutas e nos vegetais. Então, realmente é importante consumir este tipo de alimentos. Já agora, doutora, quais são os benefícios das frutas, dos legumes e das verduras? Certo. As frutas, verduras e legumes trazem imensos benefícios a nível de saúde. Esses benefícios manifestam-se na prevenção de doenças, principalmente doenças do foro cardíaco, como diabetes, hipertensão e outro tipo de doenças crónicas não transmissíveis. Este tipo de alimentos são ricos em várias vitaminas e minerais. Vitaminas como a vitamina A, vitamina C, vitamina E, minerais como cálcio, fósforo, magnésio, são ricas também em fibras, o que ajuda a regular o trânsito intestinal, e ricas em água, portanto ajuda a hidratar o organismo. Nós
todos precisamos, crianças e adultos, precisamos deste tipo de micro e macronutrientes e, portanto, necessitamos de incluir estes alimentos diariamente. E falando em inclusão, nós aprendemos desde a infância que devemos ter no nosso organismo alimentos energéticos, construtores e protetores. Como equilibrar uma alimentação com estes 3 pilares? Correto, estes 3 pilares são fundamentais e devemos realmente ajustá-los ao nosso dia-a-dia. Os alimentos energéticos são os alimentos que realmente, como o próprio nome indica, nos transmitem energia. São eles o arroz, a massa, a batata, o pão. Os alimentos construtores são aqueles que ajudam a construir os nossos tecidos, órgãos, e estamos a falar das proteínas, como é o caso da carne, do peixe, ovos e laticínios, como o leite, o queijo. E os alimentos protetores ou reguladores são essencialmente as vitaminas e minerais, aqueles encontrados nas frutas, verduras e legumes. Portanto, estes 3 grupos de alimentos fornecem-nos nutrientes específicos e nós não podemos cingir-nos só a um determinado grupo no nosso dia-a-dia. Portanto, é importante incluirmos todos para tirarmos o máximo partido. Este tipo de alimentos, que falei agora anteriormente, deverão estar presentes em todas as refeições do nosso dia-a-dia. Muitas crianças não gostam de frutas e verduras. Algumas reclamam do sabor e outras crianças gostam de algumas frutas específicas. Como incentivar nas crianças o consumo deste tipo de alimentos? Realmente, Mércia, é uma questão importante, principalmente para os pais, porque se debatem com esta aversão das crianças em relação às frutas e legumes. Há várias estratégias que nós podemos implementar no que respeita às frutas e vegetais, portanto, para aumentar o consumo, principalmente adequar a textura das próprias frutas e vegetais à idade da criança, fazer com que a criança esteja presente na altura do preparo, na altura do empratamento, portanto, ela vai sentir que faz parte, portanto, daquela preparação e é mais fácil para ela consumir o alimento após isso. Também devemos respeitar o apetite de cada criança. Portanto, não fazer com que a recusa seja um momento de frustração ou agitação para a própria criança, porque ela dessa forma vai assumir sempre que, quando for a altura de comer frutas ou vegetais, é um momento de pânico. Então, a refeição tem que ser um momento de conforto, de calma e de partilha com a própria família. É importante explicar os benefícios em termos de vitaminas, de minerais, das frutas e dos vegetais, porque dessa forma ela vai perceber que é algo importante para a sua saúde e vai assumir melhor, portanto vai aceitar melhor consumir os alimentos. E devemos também, já que os pais são o espelho da criança, portanto são o exemplo, eles próprios têm que dar o exemplo. Se eles próprios não consomem determinado alimento, as crianças possivelmente também não o vão consumir. Portanto, os pais têm que ter presente que realmente na mesa têm que ter um pouco de cada alimento, no que respeita a frutas e vegetais, para a própria criança saber que aquele é um alimento benéfico que lhe vai trazer saúde. E quais são as recomendações diárias do consumo de frutas, legumes e verduras, tanto para adulto como para criança? A Organização Mundial de Saúde recomenda, portanto, o consumo de 5 porções por dia. 5 porções por dia significa 400 gramas diariamente. Cada porção tem 80 gramas e estamos a falar de 5 porções em relação a frutas e vegetais, o que dá em medidas caseiras cerca de 2 chávenas almoçadeiras, 2 chávenas de 200 gramas, quer de frutas, quer de vegetais. Nós, como nutricionistas, recomendamos isso como um mínimo, portanto, o ideal, seja para criança ou para adulto, consumir mais do que 5 porções por dia.
Pois é, fica a dica para todos os pais e encarregados de educação de envolver as crianças no preparo da refeição, pois só assim elas vão saber qual é a importância de consumir frutas, legumes e verduras. Doutora, qual é a quantidade recomendada para uma criança e para um adulto no consumo de frutas? Certo. A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de 5 porções por dia. Portanto, isto corresponde a, por exemplo, 3 peças de fruta e 2 porções de vegetais, que podem ser incluídas, por exemplo, ao almoço e ao jantar. Já a fruta pode ser distribuída ao longo do dia. Isto só é a recomendação mínima, quer para uma criança, quer para um adulto. Portanto, a mínima significa que deveríamos consumir um pouco mais. Muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um probleminha com a balança, optam pelo frugivorismo, ou seja, uma alimentação exclusiva de frutos. Doutora, até que ponto é viável esta dieta? Realmente este tipo de dieta restringe todos os outros grupos de alimentos para se focar somente na ingestão, no consumo de fruta. A curto prazo pode ser benéfico porque ajuda o organismo a desintoxicar-se, a nutrir-se com vitaminas, minerais, água e fibra. A longo prazo, como restringe outros grupos de alimentos, que são alimentos ricos em proteína, em hidratos de carbono, em gordura, o organismo pode ficar desnutrido. Portanto, a longo prazo, o consumo somente de fruta pode trazer déficit de proteínas no organismo, ferro, cálcio e várias vitaminas. E em termos de sintomas físicos, portanto, a pessoa sente-se mais fraca, sente-se mais frágil e pode alterar muitas funções do seu organismo, principalmente a nível gastrointestinal. Portanto, é preciso prestar muita atenção na hora em que vamos fazer este tipo de dietas, não é? Sem dúvida, todos os planos alimentares devem ser personalizados e só devem ser feitos se realmente o nosso organismo está apto para. Portanto, o ideal é sempre a consulta com um nutricionista para adequar e para aconselhar o melhor plano. Bem, eu estou a aprender muito. Realmente, essa questão da alimentação com frutas, legumes e verduras é muito importante para todos nós. Mas agora vamos ao nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais saúde e vida para você. Segundo estudos, comer frutas e verduras durante o período de gravidez pode reduzir em 50% o risco de aborto espontâneo. Seja bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou a sua TV, o nosso tema de hoje é a importância do consumo de frutas, legumes e verduras. Já sabemos e aprendemos qual é a quantidade de consumo deste tipo de alimentos diariamente. Mas agora vamos aos mitos e verdades, esclarecer o que se pensa sobre o consumo de frutas, legumes e verduras. Consumir frutas ajuda na beleza da pele e a fortificar os cabelos. É verdade. Consumir fruta ajuda a potencializar a beleza da pele e a fortificar os cabelos. Isto porque a fruta tem várias vitaminas e minerais, dentre as quais a vitamina C, que é muito importante na produção de colagênio. Colagênio é a proteína que nós contemos na nossa pele e, portanto, que nos ajuda na firmeza e elasticidade da pele. Dessa forma, ajuda a potencializar a beleza da pele. As frutas também contêm minerais importantes para o nosso cabelo, dentre os quais o zinco, o magnésio e o selênio. Portanto, ajuda a fortificar o cabelo e as unhas. Legumes muito verdes contêm maior quantidade de ferro. É verdade.
os legumes verde escuro contêm mais quantidade de ferro do que os outros legumes. É uma característica deste tipo de vegetais. A manga ajuda no tratamento contra acne. Mito. A manga por si só não ajuda no tratamento contra a acne. A manga, associada com outras frutas e vegetais e uma alimentação equilibrada, ajuda no tratamento contra a acne. Consumir frutas melhora o bem-estar emocional. É verdade, consumir frutas regularmente melhora o bem-estar emocional. As frutas são ricas em vitaminas, minerais, fibras e água e são ricas em açúcar, um açúcar naturalmente que nos ajuda a aumentar os nossos níveis de açúcar no sangue, portanto fazendo-nos sentir melhor, com mais energia e melhor disposição. A casca de ananás é um risco à saúde humana. É mito. A casca do ananás, assim como a sua própria fruta, o ananás, é fonte de fibra, vitaminas e minerais e contém determinadas substâncias que ajudam a eliminar as toxinas no nosso organismo. Portanto, é algo que pode ser incluído na nossa alimentação e feito sob a forma de infusão e bebido ao longo do dia para ajudar a eliminar as toxinas e outras substâncias que o nosso corpo produz e que devem ser eliminadas. Quando cozemos os alimentos, alteramos o seu nível de proteínas. É verdade. Quando submetemos os alimentos à cozedura, o nível de proteínas aumenta. Portanto, entre um alimento cru e um alimento cozido, o alimento cozido é o que contém maior teor de proteína. Vimos alguns mitos e verdades sobre o consumo de frutas, legumes e verduras. É sempre bom enriquecer o nosso conhecimento sobre questões ligadas à nossa saúde, pois a saúde é extremamente importante, porque sem saúde não conseguimos fazer as outras atividades do nosso dia a dia. Para já, vamos a uma curtíssima pausa e voltamos já já. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações.
Estamos de volta depois desta curtíssima pausa. Este é o momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa. Os nossos telespectadores têm dúvidas sobre o consumo de frutas, legumes e verduras. E a doutora Sofia vai responder já a seguir na rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Egino. Gostaria de saber se é possível combater gripe ou resfriado com limão. O limão pode fazer parte do tratamento de um resfriado, já que contém determinadas substâncias que ajudam a melhorar o nosso sistema imunitário, ou seja, as nossas defesas internas. O limão contém imensa vitamina C. A vitamina C é importante na prevenção de doenças e no combate de determinadas inflamações no nosso organismo. Portanto, pode e deve incluir no tratamento de um resfriado ou de uma gripe. Olá, doutora. Aqui Bartolomeu. Gostaria de saber se o sumo de limão contribuiu com a perda do peso. Esta questão é de muita gente, de facto. O limão ajuda no processo de emagrecimento, no sentido em que ajuda a desintoxicar o nosso fígado. O fígado é o órgão que metaboliza toda a nossa gordura corporal e se realmente nós queremos perder peso, convém que ele esteja limpo. Então o limão é uma das substâncias que podemos utilizar para limpar o nosso fígado e consequentemente ajudar na perda de peso. Apesar disso, temos que ter uma alimentação equilibrada, porque sem a alimentação balanceada e equilibrada não vamos ter resultados. Meu nome é Níquel. Eu tenho uma questão. Gostaria de saber porque é que feijão causa gases. De facto, o feijão e outros grãos causam gases na maioria das pessoas quando são consumidos, porque eles contêm uma substância que se chama fitato, que é uma substância que o nosso corpo não consegue digerir. Como não consegue digerir, fica, portanto, na nossa parte intestinal e em contato com as nossas bactérias intestinais é produzido gás. E dessa forma nós associamos o consumo de feijão à maior produção de gás. Para trás a rubrica Saiba Mais, esperamos ter correspondido às expectativas dos nossos telespectadores. A doutora Sofia Pedrosa fez a questão de nos acompanhar ao mercado e deu dicas de como escolher frutas, legumes e verduras mais frescas e mais nutritivas. Vamos acompanhar no vídeo a seguir. Estamos no Mercado Central e a doutora Sofia vai fazer compras conosco. Ela vai nos ajudar a escolher os legumes, as verduras e as frutas mais frescas. Doutora Sofia, qual é o primeiro passo que devemos dar quando formos comprar uma fruta? Certo, nós devemos dar preferência às frutas com aspecto mais saudável, aquelas que não estão pisadas, machucadas ou com cortes, porque um corte significa que está mais propensa à infecção de uma bactéria, de um vírus, e aí pode transmitir uma doença alimentar a quem come a fruta. Nesta época, em que é uma época de citrinos, temos o caso da laranja, da tangerina, por exemplo, que são frutas ótimas em termos de aquisição, porque são mais baratas, sendo uma fruta da época. São frutas mais nutritivas, mais saborosas, mais adocicadas, portanto até no caso das crianças que têm mais aversão à fruta, dar uma fruta da época, a partir dela vai aceitar melhor porque é uma fruta mais doce. Os citrinos, laranjas, tangerinas reúnem uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fibra, portanto a fibra ajuda a controlar os nossos níveis de açúcar, os nossos níveis de colesterol no sangue, portanto quem tem os níveis de açúcar e de colesterol elevados ajuda a reduzir, a controlar, ajuda o funcionamento do trânsito intestinal e tem uma grande quantidade de vitamina C, que é uma vitamina antioxidante, significa que nos ajuda a combater o nosso envelhecimento celular das nossas células do organismo e a dar-nos mais energia. Além disso, a vitamina C ajuda a que o nosso corpo absorva mais ferro. Portanto, incluir, por exemplo, um sumo de laranja natural na refeição vai fazer com que essa refeição, que vamos absorver mais ferro dessa refeição.
Portanto, pessoas com anemia, por exemplo, vão melhorar os seus níveis de ferro no organismo e a hemoglobina. Para além da laranja e da tangerina, temos o limão. O limão é um alimento excelente em termos de desintoxicação do nosso organismo, de depuração, portanto, ajudar a eliminar as toxinas, os resíduos tóxicos que o nosso corpo também produz no dia a dia e ajuda no combate das gripes e resfriados. Numa altura em que estamos assim com a temperatura um bocadinho instável e mais frio, estamos mais propensos a gripes e resfriados, então fazer uma infusão de limão, colocar limão, por exemplo, nas nossas saladas, fazer um sumo com limão, é uma boa alternativa no combate de gripes e resfriados. Então, doutora, agora vamos escolher os legumes e as verduras. Vamos lá. Então, chegamos no lado mais verde do mercado. Estamos na secção das verduras e legumes. Certo, realmente estes vegetais são verde escuro, significa que aqui está uma grande quantidade de ferro. Portanto, quanto mais a coloração verde for evidente, mais ferro contém o vegetal. Temos o caso, por exemplo, dos espinafres. Os espinafres são dos vegetais que contêm mais ferro. Portanto, pessoas que têm os níveis de ferro baixos devem consumir bastante espinafre, seja na forma crua, que ele pode ser consumido cru porque a folha é muito levezinha, ou então cozinhado, salteado, refogado, ou então feito a vapor. Se os vegetais forem cozinhados a vapor, reúnem e não se perdem vitaminas e minerais na própria água da cozedura, portanto fica um vegetal muito mais nutritivo para o nosso organismo. Uma boa sugestão em relação a caldos, a temperos artificiais, são os temperos naturais. Por exemplo, temos o caso dos coentros, temos o caso do cebolinho e o caso da salsa, que são excelentes em termos de sabor, têm boas propriedades, têm cálcio, fósforo, potássio, magnésio, muitos minerais, portanto ajudam a nutrir o nosso organismo, dão sabor à comida e são uma boa sugestão e boa alternativa aos caldos artificiais que todos nós conhecemos, que realmente não beneficiam o nosso organismo. É verdade. E depois também temos o caso, por exemplo, da hortelã-pimenta, que é uma erva que também podemos usar para tempero, para fazer infusões, chás, tem boas propriedades no que respeita à digestão, tem propriedades digestivas. Pessoas que têm a digestão um bocadinho mais lenta, azia ou refluxo, beneficiam-se de fazerem chá de hortelã. Interessante. Temos outros vegetais com boas propriedades, como é o caso, por exemplo, da couve. A couve tem bastante cálcio, portanto é uma boa alternativa até aos laticínios. Pessoas que sejam intolerantes ao leite ou ao iogurte conseguem adquirir cálcio através deste tipo de vegetal e nós podemos usar a couve de também diversas formas, em caldos, sopas, cozinhar com a carne, com o peixe, até fazer sumos e incluir a couve, por exemplo. Portanto, isto são tudo vegetais que nós devemos incluir diariamente na nossa alimentação. Pois é, nós não temos o que reclamar. Hoje no nosso país temos um bocadinho de tudo, não é, doutora? É verdade, o segredo está em realmente variar, portanto escolhermos, optarmos por legumes diferentes todos os dias, para não nos cansarmos também, para também tornar a nossa alimentação mais variada e também mais colorida. Além dos legumes de verde escuro, temos outro tipo de vegetais com outras colorações que podemos optar, portanto quanto mais colorido, melhor. Pois é. Doutora, muito obrigada por estas dicas. Acredito que os nossos telespectadores vão acatar e quando forem fazer compras vão se recordar das recomendações que a doutora deixou ficar. Assim espero. Obrigada eu. Pois é. Com estas dicas, esperamos que a partir de hoje você saiba como identificar e escolher as melhores frutas, legumes e verduras e as mais nutritivas. São instantes finais da edição de hoje do programa Saúde e Vida. Doutora Sofia, muito obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigada, eu é que agradeço. Foi um prazer estar na tua companhia, Mércia, e foi um prazer estar na companhia do telespectador. Espero que aí em casa consuma muitas frutas e vegetais e que incentive também o seu filho a consumir. Até breve.
É isso mesmo, consuma muitas frutas, legumes e verduras, pois são alimentos que garantem o bom funcionamento do nosso organismo. Nós ficamos por aqui e prometemos voltar próximo sábado com mais saúde e vida para você. Não se esqueça de interagir conosco através das redes sociais e já sabe, cuide sempre da sua saúde. Tchau, tchau e até a próxima!